Olá, alunos de Terapia Holística com foco no EFT. Esse material é para vocês que procuram o autoconhecimento. Vamos falar um pouquinho hoje sobre bioalinhamento emocional e no final vamos fazer uma prática de EFT para tirar dores emocionais de um caso que eu recebi a semana passada. Bioalinhamento emocional e EFT. O que é para nós o bioalinhamento emocional e como é esse atendimento? A terapia bioemocional com EFT é um método de consulta humanista que estuda o impacto das emoções no nosso corpo e o funcionamento da mente inconsciente. É um olhar holístico e integrador do nosso entorno, no qual tudo está interconectado. O método tem como base o sentido de adaptação e evolução daquilo que chamamos de enfermidade. Apoia-se principalmente nos estudos mais recentes sobre epigenética conductual e nos conhecimentos da biologia. Integramos vários métodos, tais como a programação neurolinguística, PNL, a naturopatia, radiestesia, EFT e muitas outras variantes terapêuticas, porque um método ele não pode ser apenas único, ele sempre é imbuído de outros olhares. Isso é importante para que nós possamos expandir mais as técnicas. Por exemplo, EFT, em comparação a outras técnicas de psicoterapia, ele tem uma vantagem dos testes, as análises, os estudos mostram que ele tem 80% de melhor resultados de trabalhos onde não há resposta contrária, porque em terapias, muitas vezes você faz uma terapia com aquele indivíduo, ele melhora no momento, mas depois volta tudo novamente. Então aqui nós estamos com métodos e técnicas para que a reversão psicológica não volte, ela se mantenha. Você faça uma mudança interna de percepção, uma mudança interna de realidades e essas novas crenças e valores se perpetuem sem voltar ao que era antes. Há um terapeuta no, no processo e há um interagente, aquele que você vai trabalhar com ele. Você é o terapeuta, o outro é o interagente, já que entendemos que a cura, como um ato individual, não pode ser comparada a qualquer tratamento ou terapia, uma vez que é um método no qual o interessado percebe um determinado problema ou conflito através de outras perspectivas. Por essa razão, sua intervenção como terapeuta deve ser pontual, no máximo 10 sessões para trabalhar uma questão, tá? Então nós temos retornos, temos voltas, não se resolve um problema de uma única vez, podendo isso também acontecer. Salvo sobre a petição expressa do seu interagente, você pode fazer mais sessões em relação àquele problema específico, mas geralmente 10 sessões são o suficiente para ter um resultado maravilhoso, tá? O objetivo é investigar e encontrar os programas ocultos na mente inconsciente que dão origem às nossas doenças e aos nossos conflitos psíquicos, comportamentais e existenciais. Os resultados não dependem da informação que é proporcionada, e sim das mudanças emocionais e conductuais que a pessoa realiza ao tomar consciência dessa nova forma de percepção. Se não há ação, os sintomas não desaparecem. Tem que haver uma ação para que você realmente faça uma passagem, tá, de um estado para outro estado, de uma crença limitante para uma crença que abre as portas para você. Através desse método, pessoas de todo o mundo encontraram a cura para graves enfermidades físicas e conflitos emocionais, tomando consciência do para que estão vivendo determinadas situações. O para que faz com que você olhe para fora através de uma visão interna. Você não é mais vítima das circunstâncias. Você é autor da sua história, mas da sua história interna. O gerenciamento bioemocional, que é como eu chamo todo o processo, é para aquelas pessoas que de uma forma ou de outra sabem que existe algo além do sintoma.
e que este algo não está fora, mas sim dentro de cada um de nós. Somos seres espirituais tendo uma experiência no mundo físico. O corpo é somente o veículo que usamos para essas experiências. Esse corpo está regido por leis biológicas imutáveis, que funcionam incondicionalmente neste mundo, sejamos nós santos ou pecadores. É necessário compreender que tudo que nos ocorre, né, que acontece em nossa vida, tem um para quê. E não é fruto de má sorte, mau karma, destino ou a cruz de Deus, a cruz que Deus nos deu para passar, né, ou para carregar. Todas as nossas doenças possuem um sentido biológico. São programas especiais da natureza, com pleno sentido biológico. No curso vamos esmiuçar essas questões, que devem ser compreendidas e integradas para encontrar a solução dos conflitos que tanto nos incomodam. Então, todo adoecimento vem de um conflito biológico. Este é um convite para você conheça os condicionamentos inconscientes que estão controlando sua vida e que você tome consciência de como você irá poder gerenciá-los, tá? Pretendemos dividir um pouco de nosso conhecimento sobre as terapias para difundir novas e interessantes possibilidades de olhar os conflitos físicos e emocionais que nos acometem. Que sejamos condutores conscientes de nossos corpos, para que, na medida que esse veículo vibre de outra forma, possamos projetar outras informações ao campo quântico que nos rodeia. Né? Nós temos um campo quântico e essas informações, se forem modificadas, nós modificamos nossa realidade, tirando benefícios dessa transformação. Remédios remediam, terapias aliviam sintomas. A nossa proposta é gerar consciência. A consciência traz uma cura muito maior, que é uma nova percepção do mundo. Eu quero trazer para vocês agora o caso de MA, 44 anos, feminino, onde ela passou por um processo de separação e ela veio para mim a semana passada com uma queixa. Ela estava revoltada porque ela considerava que tinha sido traída. E essa revolta trouxe nela vários sintomas físicos. Então vamos trabalhar a conscientização disso. Primeiro, em terapia bioemocional, nós entendemos que todo processo de relacionamento é um processo que tem que ser daquele jeito, porque o outro é o meu espelho. O outro só mostra para mim o que eu estou passando para o meu biocampo, para o meu campo de percepção universal. Então, tudo que eu vejo no outro é o que eu tenho dentro. Se eu vejo que ele tem coisas boas, é uma pessoa que está caminhando junto comigo, é porque eu tenho isso dentro. Se eu vejo que ele não está nesse movimento, é porque eu também tenho isso por dentro. Vocês podem perceber que através de pensamentos, vocês podem nem fazer o que o outro faz com você. O outro pode fazer de uma forma mais explícita, trazer um mau, um mau sentimento para você, pode fazer com que você se sinta triste, mas na verdade é o outro mostrando para você o que você já está buscando no seu campo de percepção universal. Então você tem que mudar a informação do campo, não é mudar o outro. Então se o outro vai embora, como nesse caso aqui, o outro não quis mais ficar com ela. Quando o outro vai embora, você tem que deixar o outro ir, porque é uma percepção que as coisas estão se reorganizando. Acabou uma fase, começa outra fase. Só que nós ficamos presos ainda às fases. Nós não queremos permitir que as fases se completem, porque tudo tem um início, um meio e um fim. Novamente, início, meio e fim. Mas nós temos que aprender com isso, porque se o outro é meu espelho, eu tenho que aprender a evoluir com o outro. Então, a queixa dela, revolta pela traição, uma revolta. Vamos clarificar para gerar consciência. O que você sente emocionalmente com essa revolta? Ansiedade. Só que nós temos que ir mais profundamente. Ansiedade é um termo mental. O que você sente com essa ansiedade? Então, ela sentia o estômago contorcer, estava tendo refluxo e tremores no corpo. Então, vamos trabalhar a EFT para eliminar pontualmente esses sintomas,
quando você pensa na situação, eu pedi para ela pensar na situação, a imagem que veio foi o ex-marido dela estando na frente dela, olhando nos olhos dela, dizendo: não dá mais para continuar, vamos nos separar. E isso trouxe esse embrulho no estômago dela e os tremores começaram desde aí. Então vamos trabalhar essas questões. Vamos trabalhar o seguinte: não é a ansiedade, é o embrulho no estômago, é o olhar dele para ela. Então podemos começar assim. Naquele momento que ele me olhou daquela maneira, meu estômago começou a arder e eu comecei a sentir um grande impacto emocional no estômago. E meu corpo começou a tremer. E eu não queria que isso acontecesse, porque eu me aceito e me amo do jeito que eu sou. Quando eu recebi aquela notícia, o meu estômago começou a embrulhar. Eu comecei a me tremer e me tremo até hoje. Mesmo assim, eu não queria que isso acontecesse, porque eu me aceito e me amo exatamente como eu sou. Quando ele olhou para mim com aquele olhar que me causa pânico, que me deixou com o estômago embrulhado, e eu não queria sentir aquilo. Mesmo assim, eu me aceito completa e plenamente do jeito que eu sou. Esse embrulho no estômago é terrível. Esse embrulho no estômago. Esse embrulho no estômago. Esse embrulho no estômago. Esse embrulho no estômago. O estômago me incomoda. O estômago me incomoda muito. O estômago me incomoda bastante. O estômago me incomoda muito. Terminamos, fizemos algumas respirações profundas, 3 respirações depois da sessão. Esse embrulho no estômago dela estava 10, muito forte. Ela estava com as mãos tremendo. No final da nossa sessão, fizemos algumas rodadas, já estava 3. Se ficar 3 ou abaixo, vocês podem deixar, porque naturalmente o corpo vai se restabelecendo. Se ficar 4 ou mais, você continua a fazer as rodadas. Só que nesse trabalho, o estômago melhorou, os tremores também, mas veio um medo que deixou o peito dela comprimido, com a tensão, e ela começou a chorar bastante. Era um medo do futuro, como iria ser a vida dela desse momento em diante. Então nós fomos para o medo, trabalhar os medos que estavam surgindo. Porque quando você está dentro de uma situação limite como a dela, você não consegue ver além daquela situação. A consciência não consegue se apresentar para você porque você está preso. E essa prisão pode levar muito tempo. E esse muito tempo é um, é um limite que você não pode deixar acontecer. Porque nesse limite você pode vir a adoecer. O seu corpo pode vir a apresentar algum sintoma biológico que já está se formando porque você não está limpando o seu emocional e não está gerando consciência com isso. Então, vamos trabalhar o medo no peito. Pedir para ela se concentrar no peito, naquele incômodo, e ela chorando, ela não conseguia falar. Então, eu falei por ela batendo nas mãos e eu falando. Esse medo do futuro é muito intenso. Contrai meu peito, deixa meu peito tensionado. Mesmo assim, eu não quero sentir isso. Por isso, eu me aceito completo e plenamente do jeito que eu sou. Esse medo que comprime o meu peito é muito intenso. É o medo do futuro. E agora, como será a minha vida? Eu queria ficar mais em paz, porque eu me aceito completo e plenamente do jeito que eu sou. É uma situação muito difícil para mim. Eu não consigo ficar em paz. É um medo muito grande. Meu peito entra em desarmonia. E eu queria ficar em paz porque eu me aceito e me amo completamente do jeito que eu sou. Esse medo que afeta meu peito, esse medo do futuro, esse medo que me contrai, esse medo que me apavora. Eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais como proceder. Eu não quero me entregar a esse medo que é muito doloroso. Esse medo do meu peito dói muito. Eu acabo chorando bastante. Concessão, tomamos 3 respirações. Após algumas sessões desse trabalho, o peito melhorou,
o choro começou a ir embora. Então veio uma raiva dela estar passando por aquela situação, uma revolta muito grande, e as costas começaram a doer. Essa raiva era por sentir-se traída, essa raiva era por ter sido abandonada, essa raiva era por agora ter que fazer um movimento que não estava nos planos dela, era ter que se refazer na vida. Então veio uma raiva muito grande, uma revolta de não conseguir ou não ter planos para o futuro. E agora, eu vou fazer o quê? Então, a raiva trouxe a dor nas costas e fomos trabalhar a raiva, mas a dor nas costas que tá, onde a raiva estava presa. Então, trabalhamos essa dor nas minhas costas, que me deixa com muita raiva, que tensiona muito as minhas costas, que me deixa com muita revolta, não saber o que fazer. Mesmo assim, eu me aceito completa e plenamente do jeito que eu sou. Essa raiva me traz dor nas minhas costas e é muito ruim sentir isso. Não queria estar sentindo essa sensação. Mesmo assim, eu me aceito completa e plenamente do jeito que eu sou. Essa raiva é muito negativa, é muito ruim para mim. Mesmo assim, eu me aceito completa e plenamente do jeito que eu sou. Essa raiva é muito intensa. Essa raiva faz doer minhas costas. As minhas costas são estrutura. Eu estou desestruturada. Essa raiva me deixa totalmente sem estrutura para caminhar. Eu não sei o que fazer. É uma revolta muito grande. Eu culpo algumas pessoas, mas a revolta é muito grande. É uma revolta intensa. É uma revolta que me faz ficar impactada com tudo, tudo que eu vejo na minha frente. Toma 3 respirações profundas. Fizemos algumas rodadas e veio a imagem do pai dela, onde ela sentiu-se abandonada porque o pai se separou da mãe dela quando ela tinha 12 anos de idade. Então ela sentiu que o pai deixou ela, abandonou ela, ela teve que se reestruturar. Então você vê que toda essa questão da separação veio o pai como um ser ali, o primeiro a abandonar, o primeiro a ter que ser trabalhado, porque foi o primeiro homem da vida dela, a primeira figura masculina da vida dela foi o pai. Mas ela tinha que tomar consciência disso. Você pode até falar para a pessoa, mas enquanto ela não tomar consciência, ela não vai se libertar. Então, quando veio o pai dela, quando veio essa situação, nós conversamos um pouco sobre essa separação, como ela se sentiu, e o sentimento foi de abandono. Então, vamos trabalhar abandono agora. Mesmo me sentindo abandonada, minha cabeça ficando pesada, eu tendo dor de cabeça por isso. Mesmo assim, eu me aceito completo e plenamente do jeito que eu sou. Me sinto abandonada, meu pai abandonou minha família, eu fiquei sozinha, não sabia o que fazer, ele era meu defensor e a minha cabeça agora dói por conta disso. Mesmo assim, eu me aceito completo e plenamente do jeito que eu sou. A minha cabeça dói porque eu fui abandonada pelo meu pai, a minha mãe sofreu muito, nós sofremos sozinhas, eu tive que me refazer toda a minha vida novamente, porque agora não tinha um pai para me defender. Mesmo assim, eu me aceito completa e plenamente do jeito que eu sou. Meu pai me abandonou, me senti abandonada, minha cabeça dói porque eu me sinto abandonada, minha cabeça dói porque eu me sinto abandonada, minha cabeça dói muito, me sinto muito abandonada, meu pai me deixou, meu pai me abandonou, eu me sinto sozinho, tendo que refazer minha vida agora. Fizemos algumas rodadas até que ela começou a entender que o pai não havia abandonado ela, ele havia saído de casa. E ele continuou tendo contato com ela. Ele continuava indo no aniversário dela, no Natal, continuava tendo contato com ela, ligando para ela. Então, ele não abandonou, veio essa consciência para ela e ela sentiu-se em paz. E essa paz deixou ela com outra perspectiva de vida, porque ela começou a perceber situações de dentro para fora que ela não percebia antes. Então ela sai do meu consultório sentindo-se em paz, sorrindo até, grata, mas isso não quer dizer que essa paz vai continuar por muito tempo. Pode continuar
ou pode voltar novamente a queixa. Então ela volta novamente para que nós possamos refazer esse trabalho do ponto onde deixamos. Porque muitas vezes uma só sessão é o suficiente para que a pessoa tenha uma melhora ou uma cura emocional, porque ela encontrou aquela crença, a crença mãe, a crença que estava gerando todo o tensionamento. Porque nós, como seres humanos, nós não impactamos emoções ou não nos sentimos impactados por emoções desse nível de separação, de raiva exagerada, de medo exagerado, de tristeza exagerada, de pânico. Nós organizamos nossas emoções, mas todos nós temos uma sensibilidade muito grande quando criança. E é na fase da infância, dos 0 aos 7 anos, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21, é nessa fase que nós geramos a maioria dos nossos traumas e dos nossos medos maiores que carregamos ao longo da nossa vida. Então, nosso trabalho é trazer essa percepção para o outro, fazer uma limpeza emocional e a cura de qualquer problema acontece naturalmente se o indivíduo quiser, se ele buscar esse trabalho. Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até nosso próximo encontro. Na quinta-feira teremos o encontro do nosso curso, né? E assistam todas as aulas para podermos conversar melhor. Obrigado.